A Bíblia diz, no livro de Jeremias, no capítulo 30, nos versículos de 1 a 24. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Tenho repetido várias vezes para vocês que o verdadeiro profeta, ele não fala o que ele quer, ele fala as palavras de Deus, as palavras da parte do Senhor. E Jeremias era um profeta de verdade, que falava a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Se tu tá chegando hoje, nós estamos estudando os livros proféticos. E essa expressão, assim diz o Senhor, é uma forma de evidenciar, de enfatizar que as palavras que virão na sequência são ditas pelo próprio Deus. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo. O povo de Judá, o povo de Israel, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei a seus pais, e eles a possuirão. Então, o contexto histórico é de que Jerusalém, que Judá, que Israel, o povo de Deus, estava no exílio, cativos, por 70 anos na Babilônia. Farei com que voltem para a terra que dei a seus pais e eles a possuirão. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz uma criança. Porque então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fossem uma mulher que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Então aqui nós temos que pontuar uma coisa. Há circunstâncias na vida em que homens protegem mulheres e crianças. Sabemos que os homens são mais fortes, mais corajosos, mais destemidos e têm essa iniciativa, essa prerrogativa dada por Deus de serem protetores, de serem líderes, sacerdotes, de se sacrificarem por suas esposas e filhos. A comparação que Paulo faz, e nós estudamos em Efésios, é que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o marido deve se entregar por sua esposa, por sua família. Sabemos que na guerra, que sabemos em batalhas, para defender um país, para defender um estado, uma cidade, uma nação, um povo, os homens vão para a guerra. Os homens sacrificam suas vidas. Os homens fazem trabalhos forçados, padecem, fazem tudo para que mulheres e crianças sejam protegidos. Isso é normal. Isso é o esperado para o homem, para a pessoa do sexo masculino. Aquela pessoa que foi escolhida por Deus para nascer homem. Pais fazem isso. Homens, maridos. Só que aqui, tu tá vendo o que aconteceu? Homens estão com medo, homens estão gritando, homens, ele fala, estão com a mão na cintura, estão apavorados, estão fracos, estão frágeis. Eu diria até emasculados, porque a comparação é de que eles estão como mulheres desprotegidas, frágeis, vulneráveis, quando estão dando à luz. E nós já vimos essa comparação em outros capítulos.
Então tu imagina o grau de pavor, de desespero, de calamidade, de desgraça, de desastre, de tragédia, de guerra, para chegar neste nível, nessa comparação. Ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Pavor. 8. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias. E nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor seu Deus e também a Davi, que lhes darei como rei. Então, a esperança é de que esse cativeiro, esse jugo, essa escravidão, esse exílio acabe, passe. Despedaçarei as correias, quer dizer, as correntes, as algemas, as prisões, né? Porque Deus está agindo. Quem que pode contra Deus? Quem pode? Nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor seu Deus e também a Davi, que lhes darei como rei. A gente tem visto que quando o rei era bom, ele era filho de Davi, ele era descendente de Davi. Quando tu quer encher o povo de fé, de esperança, tu fala de Davi. Então aqui está falando que sim, ele vai servir ao Senhor como Davi. É uma referência, é um parâmetro que o próprio Deus usa para que o povo entenda. E Jesus foi chamado filho de Davi. Então, isso é uma referência. Saber de quem que tu é filho, saber de quem que tu descende, saber quais são os passos que tu segue, que tu trilha. 10. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei desta terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso destruirei completamente todas as nações por onde o espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Aqui está muito claro, muito explicado, e eu também sublinharia. Por quê? Porque a gente tem estudado sobre as palavras proféticas, sobre essas profecias que eu costumo dizer que são pesadas, são tristes, são difíceis, são aflitivas, angustiantes, assim, a gente, pelo menos para quem realmente crê na palavra de Deus, acredita, tu vivencia, tu sente que aquilo ali é muito forte. E aqui tá deixando bem claro, Deus castiga, castiga, Deus pune, pune, Deus disciplina, disciplina, vem juízo, vem justiça, vem. Só que o que é o segredo de tudo? Justa medida. Eu não destruirei completamente, mas eu castigarei em justa medida. Deus sempre fala, eu vou trazer juízo, eu vou fazer justiça, eu vou disciplinar, mas em justa medida, em justa medida, na medida certa, na medida adequada, no limite. Deus não tem prazer, Deus não se alegra de destruir, de maltratar. Não, Ele não é sádico. Ele não quer o mal. Ele quer punir em justa medida. Ele quer castigar na medida certa, o quanto for necessário. Santificar, purificar, equilibrar as coisas, colocar os pingos nos is, estabelecer, constituir, levantar. E para isso precisa justiça.
E aí ele diz, ó, de modo nenhum deixarei você impune. Porque se Deus é justo, se Deus é santo, se Deus é perfeito, se Deus é verdadeiro, como que ele vai deixar o culpado livre? Como que ele vai fazer o inocente se tornar culpado? Ou como fazer o culpado se tornar inocente, né? Quer dizer, ele ia perverter o juízo. Então, se Israel pecou, foi castigado. Se Judá pecou, foi castigado. Se Jerusalém pecou, foi castigado. Se eu pequei, sou castigado. Se tu pecas, tu és castigado. Por que Jesus teria que morrer na cruz se pudesse ficar tudo bem? Por que Jesus foi castigado, punido, morto, moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões? O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Vimos em Isaías. Então, precisa haver derramamento de sangue, perdão de pecados. A justiça de Deus tem que ser satisfeita. Mas de que forma? Na medida certa. Numa justa medida. Será que agora ficou claro isso? Por que a gente pede misericórdia? A gente clama misericórdia, a gente chora, a gente lamenta, pranteia, pedindo misericórdia. Porque a misericórdia é aquilo que tu sabe que tu merece e Deus te livra. Isso é misericórdia. A gente viu que a graça é o que tu não merece e Deus te dá. Então, tu sabe que tá vindo juízo, tu sabe que aquilo é justo, tu sabe, mas tu pede misericórdia, tu implora, tu apela para a misericórdia de Deus. Ele não vai deixar impune, mas ele pode abreviar, ele pode aliviar, ele pode perdoar, ter misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque sim, as misericórdias se renovam todos os dias. 12. Porque assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave. Não há quem defenda a sua causa. Não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você. Já não perguntam por você, porque eu a feri como se você fosse um inimigo. Olha bem, como se você fosse um inimigo. O castigo foi cruel, por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Aqui é aquela expressão, crime e castigo. Então, nós vimos também exaustivamente, vamos dizer assim, a lista de pecados. O quão grave era o pecado em Jerusalém. O quanto todas as camadas da sociedade estavam contaminadas e corrompidas pelo pecado. Era profeta, era pastor, era rei, era o povo, era sacerdote, todo mundo estava misturado. Estavam mergulhados no pecado. Então, o castigo foi cruel, por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Se tu vem acompanhando, tu vem entendendo cada dia um pouquinho mais, né? Por que você grita por causa da sua ferida? Essa sua dor é incurável, por causa da grandeza de sua maldade e da multidão dos seus pecados. É que eu fiz essas coisas. Então, quando vem o juízo, quando vem a calamidade, quando vem o inimigo, quando vem o castigo, é por causa da multidão dos seus pecados. É por causa da grandeza da sua maldade, da sua iniquidade. 16. Por isso, todos os que a devoram são devorados, e todos os seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Aqueles que a despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que a saqueiam. Porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo, é Sião, ninguém mais pergunta por ela. O que acontece? Chegou um ponto em que as pessoas que eu digo as nações ao redor, estavam até ficando com pena, vamos dizer assim, que Deus estava
pegando pesado com Judá e com Jerusalém, com o povo dele. Deus esqueceu, Deus abandonou, Deus rejeitou, Deus repudiou. O que é esse repudiar? Era tu te divorciar, tu te separar, tu dar a carta e mandar embora, tu expulsar, não quero mais olhar pra tua cara, não quero mais te ver na minha frente. Esse é o significado de repudiado. Então, era como se isso fosse o que Deus tinha feito contra Jerusalém, contra Judá. E as outras nações estavam vendo tudo que estava acontecendo e estavam chegando a essa conclusão. E aqui também tem uma parte que fala assim, ó, aqueles que fizeram mal, os amantes, os inimigos, quer dizer, Judá traiu Deus. E onde estão aqueles que eram aliados no pecado? Onde estão os amantes? Onde estão os companheiros do pecado? Despojados, saqueados, destruídos. A gente vê isso. Onde está aquele que vende a droga? Onde está aquele que convida para roubar, para matar? Quando tu é pego, quando tu é preso, quando tu tá doente, quando tu perde tudo. A gente vê todos os amigos ou as prostitutas, todas as pessoas que estavam com o filho pródigo. Ninguém dava nada para ele comer. Todos viraram as costas porque nunca foram amigos dele, mas sim do dinheiro, das riquezas, do que ele podia proporcionar. Acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro, companheiro? Acabou teu saldo? Teu cartão? Teu nome? Tu não serve mais. As pessoas têm interesses, elas são amigas. Lembra, a gente viu isso também em Eclesiastes e Provérbios. São amigos do banquete, da festa, do aniversário, do passeio, da riqueza. Mas não são teus amigos. Porque quando tu não tem tudo isso, tu não serve pra nada. Tu é descartado, tu é abandonado, tu é jogado fora. Que lição, hein? Que lição. Ninguém mais pergunta por ela. Ninguém mais quer saber. 18. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas e o palácio será habitado outra vez. Meu Deus, a gente que estudou, que vem estudando desde o Gênesis esse ano. Quem tá aí firme comigo, eu agradeço tanto, tanto. Quanta coisa a gente viu. Davi, através, de Joabe, conquistou Jerusalém, fortificou as muralhas da cidade, era invencível, inexpugnável. Tanta honra, tanta glória, tanta vitória, construção do templo, Salomão, toda a riqueza, toda a majestade. Enfim, nós acompanhamos tudo. E agora tudo destruído, tudo queimado. Tudo perdido. E aí o que Deus está dizendo aqui? A cidade será reedificada. Quer dizer, Jerusalém vai ser erguida das cinzas, das ruínas, das pedras, da destruição. E o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Os seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. Agora, Deus vai ser novamente o defensor de Jerusalém, o defensor de Israel. E agora, quem se invocar, quem se meter com Israel, vai ter que se invocar com o próprio Deus.
porque o castigo acabou, a punição acabou, a disciplina acabou. Agora, Deus disse, eu vou mudar a sorte de vocês. Eu vou reedificar, eu vou reconstruir, eu vou recomeçar. Vai castigar os opressores. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime e ele chegará perto de mim. Pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O que Deus sempre quis desde o início, desde o Éden? Que nós fôssemos o seu povo e que ele pudesse ser o nosso Deus. Na viração do dia ele chegava para conversar com Adão. A gente brinca que ia tomar um chimarrão com Adão e Eva no pôr do sol. Intimidade, amizade, relacionamento, comunhão. O que ele sempre quis com Israel, o que ele sempre quis com Judá, o que ele sempre quis. Por que ele amava Davi? Porque Davi tinha o coração segundo dele. Porque Davi queria estar com Deus, adorava a Deus. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Porque Jesus veio, porque Jesus era o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus amigo, o Deus íntimo. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu. Uma tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. Então agora o furor, a ira de Deus, está voltada para os ímpios, não mais para o seu povo, não mais para Judá, não mais para Jerusalém. O furor da ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso. Então, depois do perdão para Jerusalém, depois da reconstrução para Jerusalém, para Judá, a gente vê que Deus vai fazer justiça aos opressores. A gente viu isso também com a Síria, né? Os instrumentos muitas vezes se apropriavam, queriam fazer o mal, né? E Deus não deixava barato. O que a gente viu nesse capítulo tão emocionante, tão lindo, com tanta esperança, com tanta fé, de que Deus, o próprio Deus, vai mudar a sorte do seu povo. Ele feriu, ele vai curar. Vemos homens com a mão na cintura, temendo, morrendo de medo. Vimos que ninguém pode contra o nosso Deus. Ninguém pode com o nosso Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo. Não temas, nem te espantes. Eu sou contigo para te salvar. Curarei as tuas chagas e te restaurarei a saúde. Vocês, meu povo, serão multiplicados e não diminuídos. Vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. O desejo de Deus, a iniciativa de Deus sempre foi nos trazer para perto, para que nós fôssemos o seu povo. Que nós possamos ser povo de Deus e Ele ser o nosso Deus.